que entrar no ar, te passo o link, tá? Tá ok. Muito bem, me parece que estamos ao vivo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando depois de meses e meses de espera, de preparações. Deixa eu pegar aqui o link. Eu te confesso que até desaprendi isso aqui, viu? Mas vamos lá. Vamos, vamos lá que a gente tem que... Vou passar o link aqui para o meu querido Carlos Custódio. Primeira coisa. Vamos passar aqui também o WhatsApp, nos Facebooks da vida aqui, para quem puder e quiser assistir aqui em outro canal, né? Pelo menos tem como assistir aqui com a gente, né? Tem o link ali no YouTube, não, perdão, tem o link no meu WhatsApp, enfim, vários lugares aqui. Carlos Custódio, depois disso tudo, perdão a todos aí pela dificuldade, mas vamos lá. Depois de meses, a gente conseguiu aqui conseguir agenda, porque ficamos devendo aqui os 2 últimos episódios nesse nosso microcurso aqui, Conhecimento PNL, né? Na verdade, conduzido aqui pelo Carlos, eu vou dando uma força aqui na medida que eu posso. Hoje nós vamos, esse microcurso de hoje, quarta-feira, hoje é dia 13, é isso? 13 de abril, amanhã. 14 de abril e sexta-feira, 15 de abril, e vai ser feriado, mas a gente está aqui, sexta-feira da paixão, né? A gente está aqui junto. Com aplicações, TOTS e modelagem, cada dia é isso aí. Então, Carlos Custódio, vou abrir aqui para a gente poder falar tudo junto aqui. Carlos, tudo bem com você, meu irmão? Prazer em vê-lo. Para quem vai ver agora ou depois, né? Tamo junto aqui, Carlos. Obrigado, viu? Prazer enorme estar aqui de volta, né? Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Márcio, saudade de você, né, cara? Saudade das nossas conversas aqui, primariamente. E temos que finalizar, esse é o penúltimo, né? O penúltimo encontro que a gente vai fazer a respeito dessas microaulas, né? Tem muita coisa que a gente ainda pode fazer junto aí. Vamos fazer. É o tipo da coisa interessante, né, cara? Eu começar já a conversa de penelista, que nem você diz, né? É o tipo da coisa que nem uma academia que você vai, que nem um esforço físico, uma atividade. Você... não vou, é ruim. Aí você vai, por algum motivo inexplicável que só o corpo sabe, nem o cérebro sabe, você vai. Aí você faz. Aí depois que você faz, ou durante aqueles momentos que você está fazendo, quando as endorfinas começam a ser geradas, aí você entra naquele êxtase, naquele prazer maravilhoso que só essas químicas te dão. Aí você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? E é que nem a gente está aqui. Agora que a gente está fazendo, fala, nossa, como a gente demorou tanto para estar aqui sentindo isso que a gente está sentindo agora. É verdade. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Legal, Carlos. Bom, então só nos resta ir direto ao assunto, né? Pessoal, perfeito. Se você vai ver agora, eu não sei como é que você veio parar aqui, se você veio por algum link do Carlos, algum link do WhatsApp, algum link do Instagram, algum link do Facebook, se alguém te indicou, cair aqui nesse canal aqui do Master Coach Total, que é uma mistura de PNL com coach, com hipnose, com bom senso, às vezes um pouco de loucura, às vezes um pouco de outros conhecimentos que a gente tem a pretensão, né, Carlos, de ter aí, sempre com a intenção a melhor possível, a intenção positiva de contribuir para que todos nós sejamos uma versão melhor, né? Então, bem-vindo, bem-vinda, e divulga, ajuda a gente aí a levar adiante essa ideia, né? Eu quero só resgatar sempre que esse projeto aqui tem muito
da crença do Carlos, que eu compactuo de que é preciso divulgar a importância da programação neurolinguística, né? Porque, afinal de contas, seu feixe de ferramentas contribui verdadeiramente para que a gente possa, de alguma forma, ser uma versão melhor da gente e poder, de alguma forma, conectar melhor com as pessoas e contribuir para que o mundo seja um lugar melhor, né? A gente não tem a pretensão de ser uma fórmula mágica, só apenas de ser uma coisa que contribui para o bem das outras. Então é isso que eu fecho com o Carlos aí, eu quero agradecer ele ter acreditado aí que eu posso ajudá-lo nessa caminhada. Mas vamos lá. Vamos lá, começar aqui a conversa. Então, a gente está aqui, agora o StreamYard, faz tanto tempo que o StreamYard agora já tem um negocinho melhor aqui, ó, Carlos, a gente já fica aqui de cantinho. Isso não tinha antes, é uma novidade aqui no StreamYard. Não tinha, realmente. Né? Legal, estamos eu aqui. Então, vamos lá. Nossa microcurso sempre se baseia em PowerPoint, numas slides que a gente usa aqui, e a gente abre logo lembrando que, enfim, isso aqui é um microcurso, conhecimento PNL, e a gente vai tratar hoje de aplicações, amanhã quinta de TOTS e sexta-feira de modelagem. Então, vamos aos poucos conversando sobre isso. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque aplicações é um negócio tão amplo, que eu falei, Carlos, me dá uma dica do que é aplicações. Aí ele começou a falar, tá, é isso. É simplesmente tudo que a PNL pode ajudar as pessoas. Então, vamos lá, a gente pegou umas imagens aqui para inspirar a conversa. É isso aqui, né, Carlos? Eu vou te passar a palavra aí e eu vou ter que trazer de volta aqui, acho que é melhor. Opa, perdão, deixar isso de ladinho, que aí o Carlos fala melhor para todo mundo e pega o slide todo. Carlos, por favor. Beleza. Seguinte, né? A primeira parte que a gente falou lá atrás, eu comentei sobre a PNL, ela ser dividida em duas partes, né? Então, nós temos a parte que são as habilidades básicas, que é o que a gente já vem tratando aqui, tá? A gente trata sobre submodalidades, que a gente teve uma aula sobre submodalidades, a gente fala sobre estado emocional, a gente falou sobre linguagem, a gente falou sobre âncoras, né? Sendo âncora também podemos dizer que é uma aplicação, mas nós falamos sobre âncoras. Tem a atitude, né, da PNL, essa atitude do você não está dando certo desse jeito, deixa eu fazer de uma forma diferente, o mapa não é o território, tem toda essa questão de você pegar essas habilidades básicas e introjetar dentro de você. Isso seria a primeira parte da PNL, que foi todo o microcurso anterior, tá? Agora, a segunda parte são as aplicações. O que são as aplicações? São subprodutos dessas habilidades básicas. Então, não é só onde, eu vou dar exemplos de onde também, porque eu acho que fica bem legal, porque dá para dar exemplos bem amplos, tá? Mas não é só onde. As técnicas em si, que você vai ouvir falar como chocolate Godiva, né? A técnica do swish, né? Que a gente tanto usa o swish, né? Ele é bem amplo para usar para várias coisas. Você tem a técnica também da cura rápida de fobia. Você tem várias técnicas, até para alergias, né? Usando da PNL para isso. Essas técnicas são aplicações. Então, são subprodutos das habilidades básicas. Por que são subprodutos? Porque elas sempre vão unir submodalidade, estado emocional e linguagem. Sempre. Sempre, sempre. Então, a cura rápida de fobia, eu vou pegar a sua submodalidade, vou dissociar você, ou seja, estou fazendo uma aplicação aqui de submodalidade. Eu influencio você a fazer as coisas através da minha linguagem, coloco pequenos comandos embutidos ali, para alterar, por fim, o seu estado emocional. Só isso. Então, sempre vai ter esse tripé dentro de uma aplicação. E aí, por se tratar de um processo muito íntimo não seria a palavra adequada, seria muito mental, né? As aplicações, elas estão em todos os lugares. Então, como o Marcos falou, simplesmente tudo aí que a gente vai ver sobre PNL. E aqui tem alguns exemplos, né?
Um dos exemplos que eu gosto muito, particularmente, é da PNL aplicada a esportes. Tá? Isso é muito amplo, né? Nós temos aí grandes exemplos, principalmente na Itália. Nós temos o Marco Valério, que é um grande trainer de PNL, que inclusive ele fez um trabalho muito legal, bem impressionante, com o time da Juventus, né? A Juventus de Turim. E eles tiveram ótimos resultados com esse trabalho que ele fez. Então, o que vai ser a aplicação dentro do esporte? De novo, submodalidade, o jeito que a pessoa pensa, a estrutura daquele pensamento. Aí eu vou influenciar essa estrutura de pensamento através do quê? Da minha linguagem. O que eu tenho que falar, o que eu tenho que colocar aqui para extrair o estado emocional adequado para a execução daquele esporte, tá? Então, desde futebol, a corrida, né? Hoje em dia aqui no Brasil tem bastante corredor, né? Na área de, você vai ver a área de hipnose, a área de PNL, tem muitas pessoas que são expoentes que estão maratonando, estão fazendo bastante sucesso dentro dessa área, vamos dizer assim. Aliás, queria só interromper aí para comentar o seguinte, né? Tem muita gente boba aí que acha que PNL é coisa para não sei quem, que coach é coisa para não sei que lá, né? Que isso é besteira, não sei o quê. Mas vamos contar um segredinho, né? Os grandes times de futebol, os grandes grupos, as grandes empresas, os grandes atletas, esse pessoal todo aí tem por trás, ou tem particular, ou tem do grupo um coach, tem um penelista, tem um hipnose, alguém que trabalha, a gente conhece trabalho, você está falando aí, eu me lembro muito claro de um cara que treina um grupo de atletas de MMA, cara. Um cara muito, e vários, você deve saber alguma coisa Magalhães, eu me esqueci o primeiro nome dele. Isso. Não, só para complementar o que você está falando. Então, gente, não sejam tolos de achar que quem pode, contrata sim profissionais de PNL, contrata sim coaches, contrata sim hipnotistas, entendeu? Para empoderar seus atletas, seus times, seus lideranças. Isso aí não é conversa nem de maluco, nem nada, não. Tá aí o Carlos que não para de trabalhar enlouquecidamente, atendendo um monte de gente, e a gente sabe de um monte poxa, enfim, né, Carlos? Se a gente for falar do mercado de trabalho aí de PNL, bomba, né, Carlos? Bomba bastante. Porque é muito amplo mesmo. Então, chega de literalmente de tudo. Tá? Hoje eu atendo um esportista, acho que não tem problema nenhum eu falar aqui, porque ele já até está divulgando o trabalho, que é o Marcos Ferrari, que ele é um artista ele é um atleta de força, né? Ele é strongman. O cara consegue carregar um carro, cara. É impressionante. E a gente tem tido ótimos resultados com o trabalho dele, né? Um trabalho em cima dele. E além dele, tem um atleta com que eu trabalho e eu também tenho um profissional de TI, que eu faço o trabalho para a aplicação dele em cima desse contexto de TI. Então a gente está fazendo um trabalho bem específico. É claro, para a gente pegar o estado emocional, a gente está fazendo uma modelagem, que é o que a gente vai falar na sexta-feira, né, para pegar outros aspectos que são mais interessantes para ele. Então, cara, opostos totais. E é onde que tem a beleza da PNL, ela é muito adaptável, né? Agora, vamos pegar outros. Eu vou pegar algumas imagens aqui que o Márcio já colocou, né, e eu vou trazer outros exemplos. Essa pessoa aqui que está no livro, por exemplo, eu diria que seria a PNL para estudos. É uma área que eu amo de paixão mesmo. Temos também um expoente que é a trainer a Kate Benson, da Inglaterra, que essa mulher é um gênio. Quem tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho dela, é um trabalho muito legal. Ela tem um livro que se chama Teaching Excellence, onde, na minha humilde opinião, tá? Minha humilde opinião, é o maior livro sobre estratégias mentais escrito, tá? Então, vale muito a pena ter esse livro. E são estratégias mentais para estudo, para como que ou seja, uma aplicação de PNL
para estudar. Como é que eu faço para fazer esse estudo? Como é que eu faço para reter mais informação? Como é que eu faço para mudar o jeito que eu estou pensando a respeito das coisas? Dentro da matemática tem um conceito que ela usa sobre números que você tem certeza. E quando você fizer algum cálculo novo, quando você estiver memorizando alguma coisa nova, você jogar dentro da submodalidade daquele cálculo que você já tem certeza. Então, são várias estratégias ali que são utilizadas nessa área. Aí nós temos a área, por exemplo, de terapia. Aí, isso mesmo, Márcio. Esse livro mesmo. É excelente esse livro. Tá? Vale muito a pena quem tiver a oportunidade aí de adquiri-lo. Vale muito a pena mesmo. Ele está em inglês, no caso, tá? Então tem essa questão do inglês. Mas existe também a aplicação de PNL para adquirir outros idiomas. Então, a gente também tem essa questão do jeito de aprender, estado emocional adequado para aprender, submodalidades que estão associadas a esse aprender e algumas estratégias mentais que vão rodar durante todo esse processo. Então, nós temos aí também essa aplicação. Temos a aplicação em terapias, que é muito, muito famosa hoje, né? Não diria que a PNL é para terapia, mas ela pode ser utilizada em terapia. Então, se você é um terapeuta que você aprende PNL, você vai notar, né, muita coisa interessante acontecendo dentro desse contexto, usando desse tripé. Porque todo pensamento que uma pessoa traz, hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu já tratei gente com ansiedade, com depressão. Todo pensamento que essa pessoa traz tem uma estrutura. Eu entendo essa estrutura, através da minha linguagem eu consigo modificá-la e eu altero o estado emocional. Então é uma aplicação ótima para terapia. A hipnose, né, a grande hipnose que está em voga, ela tem o seu espaço dentro da PNL também, né, que seria o famoso modelo Milton. Mas não podemos dizer que não existe uma aplicação disso, porque o modelo Milton é muito específico para você fazer a hipnose nas pessoas. Tá? Então ele tem um jeito muito único de você fazer esse processo, essa aplicação hipnótica. E aí quando você coloca a pessoa em transe, tá? Vamos usar o Dave Elman. Pegamos e fazemos aquele clássico de indução. Uma vez que a pessoa esteja em transe ali, eu utilizo das ferramentas de PNL para fazer essas alterações, essa operação nessa pessoa. Então também existe essa aplicação dentro de hipnose. Aí vamos falar de outras aplicações aqui. Vamos falando, tá? Vamos falar de aplicação, por exemplo, no coach, né? A PNL, ela primeiro que um com o outro já casa perfeitamente, né? É um casamento perfeito, maravilhoso, coach e PNL. Agora, se você pega as habilidades da PNL e você entra, por exemplo, naquele Grow, né? A ferramenta do Grow do coach, você consegue fazer uma aplicação muito mais ampla, muito poderosa do processo. Dentro do G, por exemplo, que é onde você vai ver o objetivo da pessoa, eu posso fazer a aplicação da boa formulação de objetivos. Dentro da realidade, eu posso entender qual é a estrutura de pensamento, o que pode estar travando essa pessoa de já fazer as alterações ali. E fazer todo o restante até ela sair com um plano de ações. Então, é uma aplicação sensacional para fazer com coach. Tá? Tem várias outras aplicações aqui que são possíveis, tá? Até a aplicação de otimismo, né? Hoje teve uma live, acho que foi umas 5:30 da tarde, que eu não cheguei a acompanhar essa live, eu vou acompanhar depois. Uma parceira minha, a doutora Jéssica, que é uma neurologista, ela fez uma entrevista com uma pessoa que ela tem mestre em otimismo. Então, como é que seria esse mestre em otimismo? Ela tem estratégias mentais muito interessantes, que apesar das coisas que aconteceram com ela tem esse lado otimista muito elevado. E ela consegue ver o lado bom das coisas. Então, você consegue pegar essa estratégia e adicionar em uma pessoa que esteja mais tristinha. Então, você tem a aplicação, vamos ser ousados aqui em dizer, aplicação em otimismo também, por que não? Né? Legal. Porque é uma alteração do estado emocional também. É uma alteração de submodalidade também.
Verdade, Você verdade. tem aplicações dentro de empresas, que é muito famoso, tanto o coach quanto o PNL, né? Tá dentro de empresas, igual o Márcio falou aqui, né? Bill Gates tinha um coach. E ele fala para todo mundo para ter coach. Né? Você vai ver o Steve Jobs tinha um coach. Você vai ver alguns caras que são magníficos aqui dentro de empresa. O Elon Musk, ele faz o trabalho de mindfulness, ele tem coach e ele é practitioner em PNL. Então, você tem várias aplicações dentro do contexto de empresas também. Tá? Só não usa coaching, só não usa essas coisas, coach, PNL, essas coisas, hipnotismo. Quem acha quem tem uma crença absurda de que vai ser manipulado, né? Eu até chego a dizer que quem acha que esses profissionais vão manipular essa pessoa é porque eu desconfiaria se essa pessoa não tem um quesinho de manipulador, né? Porque, né? Não é querer fazer, mas é uma provocação mesmo, né? Normalmente aquela ideia de que você enxerga no outro alguma coisa que incomoda você, né? E aí é sempre dos inúmeros benefícios. O Carlos falou alguns, daqui a pouco eu tenho vou abrir aqui o slide para outras coisas que a gente pesquisou aqui para trazer também. E assim, os benefícios que o PNL traz, alguém ficar achando que, desmerecendo o trabalho desses profissionais, né? Desmerecendo esse trabalho todo de gente que estuda, que se dedica, porque, teoricamente, isso é coisa de malandro, é coisa de golpista, é coisa de estelionatário. Pelo amor de Deus, né? Vamos botar a bola no chão, vamos pingar os pingos nos is, né? E vamos assumir o que é que você está querendo dizer mesmo, né? Perfeito. É isso mesmo. Eu concordo, né? É uma provocação, mas é uma provocação que tem que ser levada em consideração. Porque, claro, assim, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que ela é aquela pessoa que fica de olho nas outras dentro do trabalho, né, no escritório, falando, não, ele foi falar com o fulano, ele vai falar de mim. Você pode ver que, normalmente, essa pessoa, quando tem a oportunidade, ela vai falar da outra. Né? Então, ela se espelha, ela projeta o que tem dentro dela, muitas vezes, para culpar os outros. Então, quando a pessoa fala sobre ser manipulador, né, tem aquele como se, primeiro, fosse extremamente fácil desse jeito, né, manipular uma pessoa, e segundo, como se só um psicopata que fosse fazer esse tipo de trabalho para aprender esse tipo de coisa, né, que torna um processo mais ridículo ainda. Não, gente, eu tô, assim, a gente acaba saindo um pouco até de tanto transferência de conhecimento que você está falando aí, né, que você está fazendo, porque incomoda, né, de alguma forma, para quem se dedica, para quem investe energia, investe dinheiro mesmo em curso, em livro, em estudo, e tenta, né? Porque, gente, programação neurolinguística é um negócio muito profundo. Exige, eu posso dizer por mim, entendeu? Exige muitos e muitos anos de estudo. Eu sou um nenê nessa história, entendeu? E ainda, devido às minhas características profissionais, eu sou um nenê muito novo mesmo. Então, eu sinto toda a dificuldade que eu entendo profundamente o valor que tem um profissional que se dedica exclusivamente, e não é simples, não é fácil, não. É um negócio que exige, muitas vezes, colocar em risco até as despesas do mês. É um negócio complicado, entendeu? Tem um lado de quem já dentro de uma, né, que nem o Carlos acabou de comentar do Musk, aí, que tem, o cara é practitioner, né? Claro, tudo bem, então ele é practitioner, mas assim, ele já estava lá onde ele está, entendeu? Ele está aprimorando, que nem a gente conhece nos treinamentos, pessoas que são de corporações grandes, e são gente ligada, inclusive, à religião, são religiosos, pastores e padres e pais de santo, gente que vem em busca de melhorar seu olhar, como é que ele pode contribuir melhor com
o acesso mesmo às pessoas que ele, de alguma forma, orienta, né, espiritualmente, né, religiosamente, aí a coisa, enfim. E aí vem um determinado grupo aí de pessoas que prefere, da mesma forma que ele faz com outras pessoas que são sérias também, ele acha que desmerecendo e colocando, enfim, é a forma que ele encontra para ele aparecer, né? Enfim. Mas eu queria, a hora que você me autorizar, eu quero abrir um pouco esse slide aqui para a gente mostrar mais aí. Eu coloquei aqui para a gente comentar um pouco, Carlos. Eu coloquei uma pessoa com uma certa limitação de locomoção, né, ao lado de corredores, né? Eu queria que a gente pudesse comentar aí para quem tem, né, a infelicidade, né, ou coisas da vida de acabar imobilizado por alguma situação ou por uma questão de saúde mesmo. A gente não consegue, não vou listar aqui que tipo de características, mas de alguma forma que está enfrentando uma limitação, um mal muito grave na sua saúde, o que a PNL, de alguma forma, aí pode também contribuir para, enfim, para não sozinha, né, mas como complemento, às vezes em complemento ou sendo complementada por outras atividades profissionais para contribuir para essas pessoas que estão atravessando esse problema, né, essa situação grave. Não, perfeito. Uma das coisas que eu falei, né, a respeito daquela que é especialista em motivação, ela tem uma limitação igual, tá? Que legal. E ela realmente assim, eu fui buscar a respeito dela, ela é realmente impressionante. E isso é uma das coisas a ser aplicada, tá? Outras coisas a serem aplicadas. Dentro da PNL, você vai entender, por exemplo, qual que é o contexto em que essa pessoa, como que ela se vê, tá? Não é aí é que entra todo o negócio de submodalidade. Não é o que ela vê ou o que ela acha, né? É como ela vê e como ela se sente, tá? Sempre a gente vai mais pro como. Então, ao entender isso, nós conseguimos modificar o como ela está se enxergando para modificar o como ela está se sentindo, para que ela possa ter um equilíbrio emocional maior para poder lidar com esses desafios, né? Porque realmente uma pessoa que, vamos pegar maratonista, né, e já aconteceu, né? Já aconteceu, inclusive com uma grande surfista nossa aqui, né? Esportista gigante que infelizmente se acidentou e infelizmente acabou ficando com essas limitações, né? Passando por esse desafio. A pessoa, ela fica triste, não tem jeito, né? É uma coisa totalmente nova, ela não esperava, ela não queria aquilo. Ela era esportista, ela tinha uma carreira enorme pela frente. Como é que ela vai lidar com isso agora? Então, a gente tem que entender primeiro como que ela está se vendo, para a gente modificar isso e aí sim a gente começar a dar opções para ela, o que ela vai fazer no futuro, a partir de agora. Mas a gente tem que primeiro equilibrar, né, essa questão emocional. E aí a estratégia dessa moça, da motivação, né, do otimismo, seria muito interessante, da gente pegar, porque você vai ver que muito da PNL é de estratégia mental que foi retirada de alguém. Né, muitas das aplicações. Daqui a pouco não vou falar em modelagem. Fobia, por exemplo, né, é modelado. A boa formulação de objetivos que a gente falou aqui é uma aplicação, modelado. Foi modelado. Então, o otimismo dessa moça, ela pode sim vir a se transformar numa aplicação para pessoas que passem pela mesma situação. Eu tô me lembrando da Louise Mayo, né? Acho que chama assim a Louise Mayo, acho que chama essa. Não sei se o nome é esse, é uma mulher, inclusive morreu alguns anos atrás, mas que na década de, não sei, alguns 30 anos, qualquer coisa, ela escreveu aquela pessoa, ela superou um câncer, né? Não é uma estratégia de PNL, mas é uma pessoa que desenvolveu alguma coisa lá, que foi modelada certamente, ainda que não fosse pelo PNL, mas ela serviu de modelo, né? Para que
essa ideia de ter a psicologia, que é uma das coisas da psicologia positiva, né? De ter esse pensamento positivo, de acreditar que vai ficar boa, de fazer essas declarações, é uma forma, né? É uma técnica, enfim, né? Sim. Tem algumas coisas bem interessantes, tá? Não sei se vocês já viram, tem um documentário que se chama Heal, é H-E-A-L, né? Ele fala sobre a cura do corpo pela mente, né? Você pensar, fazer afirmações, fazer tudo isso. Eu sei que muita gente vai querer, vai ver esse vídeo, vai querer bater Joga pedra, vai jogar pedra. Negócio, não, é anticientífico e tal. E, mano, não é a ciência que explica tudo, tá? A ciência não explica tudo. Para comer de conversa. Ela tem as limitações dela. Ela procura explicar o máximo que ela pode. E consenso científico não é verdade absoluta também. Porque o consenso científico a gente viu na história sendo modificado. Sim, sim. Às vezes por um cara. Então... Não, e o legal de você estar falando, mas é que acaba entusiasmando, mas quem faz coisas, né? Quem pratica, quem opera, e o cara que trabalha com o PNL, ele é, antes de tudo, um aplicador de coisas, né? O próprio a PNL é aplicação, né? Quem é o fazer, né? Quem faz, né? Você sentar com um cara para ajudar ele a construir uma estratégia. E aí, por isso, ele vai trabalhar crença, vai trabalhar um monte de coisa, fica nessa fronteira entre o que é eminentemente científico e o que é uma outra coisa, que pode ou não ser científico, ou pode ser uma outra coisa. Então, por um lado, a pessoa pode ser, às vezes, taxada de canastrão ou qualquer outra coisa aí, né? Mas, por outro lado, também tem o privilégio de ver coisas acontecendo muito sem uma explicação rigorosamente científica, né, cara? Exatamente. Não, mas eu queria falar isso daí porque é um documentário muito interessante, vale muito a pena ver, né? Vale realmente a pena ver, porque é mudança de crenças, é mudança de paradigmas, né? É mudança de um monte de coisa. E o simples fato de você estar pensando de uma maneira diferente faz com que o seu corpo reaja de uma maneira diferente. É o que a gente sempre vai defender na PNL, né? Por mais que existe mesmo essa separação, vamos dizer assim, tá mudando, tá? Tá mudando, não vou falar que não tá mudando, não. Mas existe ainda uma separação do grupo mais cientificista, vamos dizer assim, dos outros grupos que usam de PNL e tal. Não quer dizer que PNLista não acredite na ciência, tá? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que talvez a PNL, se você for tentar passar PNL pelo método científico, ela não vai passar. Não vai, porque no método científico tem toda a questão a primeira regra. Não pode ter influência de subjetividade. Se existe a influência de subjetividade, já não é ciência. Então a PNL em si não é ciência. Mas se eu pegar uma pessoa, aí é que é interessante, é o pulo do gato, né? É aquela história do pulo do gato. Se eu pegar uma pessoa e fizer uma aplicação de PNL nela, com alguém acompanhando para relatar isso, aí é um estudo científico. Correto. Porque entende a falha do negócio? Então a gente não pode se apegar muito a essas nomenclaturas. Mas a gente tem que entender que existe um mistério por trás do que a gente não sabe tudo sobre o cérebro. Tá? Mas isso aí eu acho uma sabedoria da PNL, a começar pela história da calibragem, né, das pistas oculares, né? Que você tem ali um padrão, né? Superior direito quer dizer isso, superior esquerdo, e vai. Só que você calibra porque as pessoas podem alterar. Isso tem a ver com a personalidade, com a pessoalidade, né? Então, essa compreensão de que você está lidando aqui nem crença, né? Não é porque a pessoa olha para o sol e o sol para todo mundo, muita gente, eu sou solar, eu sou um cara que acordo cedo, sou feliz, porque E vai ter gente que vai acordar cedo e isso não quer dizer para ela, porque ela pode estar num momento que ela vai abrir, acordar cedo, porque ela está acostumada a olhar para o sol e ficar mais deprimida ainda. Quer dizer, essa capacidade que a PNL, né, tem de perceber a relativização de cada ser humano, eu acho que é
é uma coisa que não é exatamente científica, porque assim, a ciência exige padrões e exigem regras mais rígidas, no entanto, ela também tem esse diálogo, né? Porque a própria ciência também se queda aí o método científico, né? De aprender, tá aí em errar e acertar, né? Em erros e acertos, em compreender. Então, nesse sentido, também é ciência, né? Ou pelo menos é próximo disso, né? Carlos, eu vou aproveitar. Tá, pode aproveitar, só vou fazer um complemento, eu só não acho que a gente tem que brigar. Eu acho que todo mundo está no mesmo barco, né? E todo mundo está querendo desenvolver alguma coisa, desenvolver e ajudar as pessoas, né? Então, por que brigar quando a gente pode simplesmente se unir? Eu acho que a gente vem, eu acho que de alguma forma eu quero acreditar que as coisas vêm acontecendo para esse objetivo aí que você acabou de falar. Eu acho que aos poucos a sociedade vai entendendo qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Quem antes achava que estava sendo ameaçado está entendendo que não é isso, não é uma ameaça, é um complemento. Eu acho que eu tenho bons olhares sobre isso. Eu tenho visto aí também que. Mas, enfim, tem muita coisa para crescer ainda, né, de modo geral, né? De vez em quando você pega alguma coisa. Mas vamos aproveitar aqui para ver. Tem um artigo muito legal no golfinho.com.br que eu convido todos a frequentarem e verem, que é sempre um site interessante. Eu não sou sócio, não sou proprietário, não sou nada, mas eu sou a gente pesquisa coisa e sempre lá tem algumas coisas. Então, tem um artigo, até não é novo esse artigo, da Tracy Hubier, que fala. Então, é mais para provocar aqui uma conversa, mais ainda do que o Carlos já falou. Vamos tirar mais coisa ainda do homem aí, tá certo? Então, ela lista 10 usos práticos da PNL, tá? E eu ainda tenho um bônus no final aqui, que é além do próprio Carlos, que é um bônus, né? Mas aí no final ainda tem um outro bônus, que é um livro muito legal, que é o Manual da Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor, que é muito legal também. A gente vai deixar para falar mais para o final. Enfim, então já vou direto aqui, Carlos, você vai intervindo aí, tá bom? Alergia. Então, as aplicações sobre alergia. Então, só umas pontuações que ela fala nessa parte. Ela fala: um dos primeiros processos que se tornou conhecido a PNL é a cura de alergia, né? Ela não é eu acabei, inclusive, de falar besteira, né? Porque ela acabou de corrigir. Não é uma cura, mas permite restaurar o sistema imunológico, né? Ela é capaz de passar seus dias é capaz de ajudar a pessoa que tem essa alergia a passar os seus dias sem ardência, sem comichão nos olhos, que as pessoas estão sempre acostumadas, os espirros vão diminuir, enfim, experimentar um nível de conforto que não sentia, né? Aí vou passando a bola para você ir comentando e vou passando automaticamente para outros, tá bom, Carlos? Para a gente dar uma agilizada. Essa de alergias eu me lembro bem, me lembro, né? Vamos ser justos, eu li isso daí quando eu estava aprendendo. O Steve Andrés que trouxe essa questão. O Steve Andrés foi um grande desenvolvedor da PNL, já falecido já. E ele que trouxe essa questão da cura por alergia. Isso me lembra um caso, tá? Isso não foi um caso meu, mas foi um relato de um amigo meu que ele estava na casa de alguns amigos. Aí um deles teve uma reação alérgica a alguma coisa. Não vou me lembrar exatamente ao que, tá? Mas aí ele pegou, ele pensou: o que eu faço, né? O que eu faço? Aí não foi uma aplicação exatamente do jeito que está desenvolvida a aplicação do Steve Andrés, mas usou quase do mesmo método, tá? Ele deu uma folha de papel pro cara e falou: desenha aí, joga aí no papel a sua alergia. Desenha, vai riscando com força, do jeito que você acha que a alergia vai ser passada pro papel. Imagina que você está passando pro papel enquanto você está desenhando. E aí o cara foi, rabiscou. Aí o cara falou: agora você pega, amassa o papel e joga fora. E aí ele me relatou que uma coisa bem interessante aconteceu com isso, porque a alergia começou a diminuir. Então a percepção interna sobre foi a submodalidade, ele foi jogando ali. E ao jogar a submodalidade da alergia fora, ele se desconectou. E aí o corpo começa a reagir ao contrário. É muito interessante, é um processo é bem simplesinho de se fazer. Aplicação. Dá para tentar. Vamos lá, vamos para mais.
Aí tem umas coisas meio subjetivas, mas ao mesmo tempo que faz sentido genérico para várias coisas, né? Como obter o que você quer. Definir metas é uma parte da vida, e aí tem a ver com a boa formulação de resultados, né? Independente da meta da pessoa, uma coisa permanece: ninguém alcança todas as suas metas. E se você pudesse aumentar a percentagem de metas que você completa com êxito, imagine saber que quando você define uma meta, você irá alcançá-la. Utilizar e praticar o processo de boa formulação de objetivos. O Carlos já comentou sobre isso, a gente só está sublinhando aí com esse artigo aí da Tracy Robillard, tá? Então, essa questão é sempre legal, essa questão da boa formulação de objetivos. Eu vou passando, Carlos, já vou te passar outro, você que já comenta os dois junto aqui. Que eu achei muito interessante quando eu bati aqui, que é compreender a si mesmo, né, o que o motiva, né? Na verdade, a gente está falando muito da PNL como fazendo um bem para o próprio cara que pratica PNL, né? Ou seja, o practitioner de PNL, ele também ele não aplica só para os outros, ele aplica para si mesmo, né? Ele é o próprio modelo de aplicação da PNL, né? Não que aí tem a ver com também, eu acho que era legal comentar, né? A questão ecológica, de ser ecológico, né? Então ela fala aqui por que reage de uma maneira em dada situação, por que faz as coisas que faz. Né? São processos de compreender por que as nossas ações e reações são bastante previsíveis, assim que descobrimos o que nos motiva. Né? Nossos comportamentos e processos de pensamento são resultado de nossas experiências ao longo do tempo. Né? Você pode aprender como processa as informações, que histórias conta para si mesmo e como você armazena as memórias de eventos passados. Ao compreender isso, você começa a ser capaz de assumir o controle delas. Muito bom. Pegando os dois, tá? A boa formulação de objetivos ela vai acabar entrando aqui também, né? Porque acaba sendo o jeito como você se motiva também. Né? Então, a boa formulação de objetivos é o quê? É uma modelagem que foi feita de pessoas que alcançavam num nível alto seus objetivos. Então, tem toda a questão de motivação, tem toda a questão de como estabelecer os objetivos, como pensar a respeito dos objetivos. Isso dá uma clareza para a pessoa para que ela possa realmente andar em direção àquilo. E aqui, na parte de compreender a si mesmo, é aquela história de, tá, eu vou fazer uma boa formulação de objetivos. O que eu penso a respeito do meu objetivo? Como que eu penso a respeito do meu objetivo? E aí você vai notar muitas diferenças do jeito que o modelo te traz e o que você faz. E aí você está trazendo o quê? Aquele autoconhecimento, né? Você tá entendendo como é que você funciona. E ao entender como você funciona, tem gente que vai falar o seguinte, né? As pessoas têm uma certa razão, mas eu também discordo em parte. Tem gente que fala que não é importante você ter o autoconhecimento. Por quê? Porque pode ser que você entre em algum momento, que você se conheça, veja como você é, e você não goste daquilo. Aí eu falo, tá, beleza. Tem o seu valor esse comentário, tá? Você olhar e você não gostar do que você tá vendo. Se você não tem nada para fazer. Se você tem PNL, não só você vai se conhecer, como você vai ter a possibilidade de alterar o que você não gosta. Perfeito. Então você vai ter novos comportamentos, você vai ter novas experiências, vai ter novas crenças e por aí vai. É uma reconstruir. Você vai reconstruir. Reconstrução. Vamos para frente. Isso aqui é uma coisa muito interessante, parece uma coisa meio bobinha, né? Mas ficar confortável em situações novas, né? No final, a gente fica muito desconfortável. É interessante isso, mas cada vez que você faz parte de tudo esse processo que o Carlos acabou de comentar, quanto mais você se conhece, quanto mais você começa a suspeitar da velocidade com que o seu inconsciente opera, né? A gente começa a achar que nanosegundos, quando a gente pensa em termos de inconsciente, é real, né? Porque a ideia lá no coaching, a gente fala, o cérebro processa não sei quantos megabytes por segundo, e aí não tem naquela questão dos sistemas representacionais, que tem a ver com a submodalidade, né? Você vai falar do cara que é visual, e aí você é auditivo, ou não sei o quê, ou é sinestésico. Ou seja, na verdade, você está falando de como é que você capta as informações que o meio ambiente, que estão dispostas no meio ambiente, né?
Se você, por alguma situação, está mais visual, você vai adquirir informações da área visual. Se, por outro lado, você está mais, dependendo da forma como você está lá, o seu, enfim, a sua personalidade, a sua característica, enfim, uma série de equações aí e que a gente aprende e vai estudando, né? Que tem a ver com o cérebro, com a questão da racional, né? E aí estamos falando de ego, estamos falando de toda essa estrutura aí psicológica, né? E tudo mais. E aí, quando você transfere isso para o inconsciente, né? Que determina como é que você está respirando, né? Que determina como é que está funcionando o que a gente está falando agora fora do ar aqui, do seu aparelho digestivo, como é que seu coração está batendo, toda essa gama de operações aí que não está eu não tenho a capacidade de falar para o meu corpo, pulmão, respira agora. Não, agora para, agora puxa. Ele não vai fazer isso, ele faz de outro jeito. Então, essa velocidade com que ele coopera tudo isso, faz a gente suspeitar, né, muito humildemente, de como é que, numa situação nova, a gente fica num grau de desconforto tão grande que a gente nem percebe que a gente está desconfortável, né? E aí a gente só percebe isso quando a gente começa a ter reações que surpreendem a nós mesmos, né? E aí você está numa situação onde, por exemplo, o cara tá com a namorada, a moça tá com o namorado, visitando amigos, e no meio daqueles amigos tem lá o ex-namorado, a ex-namorada, aquela situação que fica uma saia justa ali, e aí daqui a pouco você é meio rude com a sua namorada, ou ela é meio rude com o namorado, ou mais simpático com o antigo, e ele mais simpático. E aí fica aquela situação, e é uma situação nova, é uma situação de relacionamento pessoal, né? De total intimidade, que você não consegue esconder, e o seu cérebro está ali a milhão, e como é que faz? Né? Então, essa ideia aqui de que um certo... Eu estou fazendo isso bem tipo programa da televisão da tarde, entendeu? Porque é uma coisa que toca diretamente a todo mundo, né? Ou a maioria das pessoas aí, enfim. Sim. Agora a gente pode levar isso para um novo trabalho, né? Pode levar isso para uma nova casa, pode levar isso para uma nova cidade, pode levar isso, né? São situações novas. Você antes fazia o atendimento de uma empresa, e aí você foi convidada agora a ser o gestor daquele setor, né? É uma nova situação, enfim, né? Só para... Eu falei Sim. demais. Desculpa, casamento, filho, várias situações assim. Então... Geralmente aquele medinho, né? Aquela ansiedade e tudo mais. Eu diria que a melhor aplicação para aí é um comentário meu mesmo, tá? Mas existem outras formas de se fazer. Porque o desconforto perante situações novas é um estado emocional. Para você mudar o seu estado emocional, o jeito mais eficaz e rápido seria através da âncora, né? A aplicação de âncoras. Então, isso faz com que você mude muito rápido aquele estado emocional baseado naquilo que você precisa fazer. É muito legal. Na verdade, isso daqui vamos dizer que muitos dos meus clientes precisam disso. Legal, bacana. Vamos para frente. Dissipar situações tensas com mais facilidade. Aí, pronto. Tudo muito interligado, né? Sim. Você vai ler ou não? Não, dissipar, eu vou ler rapidinho. Dissipar em situações tensas com mais facilidade. Nos deparamos com situações que são tensas, né? Temos ocasiões em que precisamos saber as estratégias a serem usadas para dissipar situações potencialmente difíceis, né? Aprender a utilizar habilidades e estratégias específicas da PNL para dissipar situações de tensão, ajudar todas as partes envolvidas a saírem satisfeitas, né? Perfeito. Aqui eu diria o seguinte, é uma auto-aplicação que você vai fazer para uma situação tensa. Por quê? Porque o seu estado emocional, né, existe aquela situação, dentro de um grupo, dentro de uma situação, né, você acaba sendo influenciado, querendo ou não, pelo estado emocional do ambiente.
Então, se você consegue controlar, manejar o seu estado emocional, é muito mais fácil que você influencie os outros também, para você diminuir essa tensão, você conseguir fazer essa dissipação, né? E aí você tem várias estratégias que você pode fazer. Você pode fazer aquela famosa parede de fumaça, né? Onde você pega aquela situação que foi jogada para você, mas você não responde, né? Então joga alguma coisa, você vai e meio que ressignifica de alguma outra forma, e aí você já direciona o assunto para alguma outra maneira, mas sempre de olho no seu estado emocional. O seu estado emocional é o mais importante aqui. Legal, legal. Persuadir outros sem que eles sintam como se estivessem sendo persuadidos. Sabe aquela conversa em que você está tentando conseguir que alguém entenda o que você está dizendo, ou que veja o seu lado de uma situação, mas ele simplesmente não modifica a opinião dele? Então, se você está tentando persuadir alguém, alguém a fazer alguma coisa, ou apenas tentando que ele veja as coisas do seu ponto de vista, isso às vezes parece uma tarefa quase impossível. Ou ainda, ao fazer alterações sutis na sua comunicação com as pessoas, né? Você não só pode ter uma interação mais fácil, como vai aumentar as chances deles verem as coisas da sua perspectiva. Essa coisa de especificar para cima, o nome não é esse, mas você vai me ajudar. Que eu não Up. É isso aí, né? De poder olhar, olhar isso de uma outra forma, de uma forma mais ampla, né? Fazer esse trabalho isso. Exatamente. Aqui entra aquela questão que a gente estava falando sobre manipulação, né? Existe a possibilidade de você persuadir as pessoas, né? Sem eles perceberem que estão sendo persuadidos? Existe. Mas isso, vendedor de monte tem. Né? Não é uma questão de ser manipuladora, não. Uma vez perguntaram para o Milton Erickson, né? Se ele via problema na questão de manipulação, as pessoas acharem que ele é manipulador. E ele respondeu o seguinte, ó. Se alguém entra na minha casa, né, aliás, se alguém entra na sua casa e você diz para essa pessoa se sentar no sofá e ela se senta, você já manipulou ela. Então por que se preocupar com isso? Né? Fantástico, pronto. Então, o grande ponto aqui é a aplicação da linguagem, né? A aplicação da linguagem para você pegar pontos chaves para você conseguir persuadir aquela pessoa, trazendo uma ideia diferente. Dentro de terapia, isso é ótimo. Por que você não vai persuadir o seu cliente? Você tem que persuadir ele até o ponto que ele se sinta bem. Então, se você vai influenciar, porque em tudo você influencia, você faz âncoras o tempo inteiro. O seu estado emocional influencia. Se você vai influenciar, influencia de um jeito positivo. Né? Aliás, você está me lembrando, agora tem um programa, tem um sitcom, né? Que eu nunca assisto, mas agora em épocas de TikToks e Reels e Shorts, a gente assiste várias coisas que a gente nunca assistiu. Tem um programa que em português é alguma coisa assim, o dia que eu conheci a sua mãe, ou qualquer coisa que é um grupo de jovens, tal. E eu estava vendo um negócio muito interessante. Tem um deles lá, estão num restaurante japonês, chinês, sei lá, tal, e aí um deles fala assim, fulano me induziu a gostar de vir aqui. E aí mostra, todas as vezes que foi falado o nome desse restaurante X aí, fulano espirrava. Todas as vezes, certamente propositadamente, o fulano, o restaurante X, o cara espirrava. Várias e várias vezes. Aí, até que chegou um dia que o fulano, que eles estavam discutindo que restaurante que eles iam, o fulano espirrou, e ele falou, não, vamos no restaurante tal. Então, quer dizer, a manipulação chegou a um requinte, né? Claro, estou brincando aqui, ilustrando só essa ideia. Mas isso acontece, uma âncora. Exato, uma âncora, exato. Bom, vou para frente aqui. Tomando decisões. Alguns de nós sofrem muito quando se trata de tomar decisões, sem saber o que caminho escolher, criticando a si mesmo em cada passo do caminho, a procura constante pela aprovação de outras pessoas. Esse processo pode nos amarrar e nos impedir até mesmo de tomar mais fácil das decisões, né? Então, a PNL pode nos ajudar a criar estratégias sólidas para a tomada das decisões, esclarecendo o nosso propósito, as nossas metas e entender o que nos motiva. Né? Podemos simplificar qualquer processo de tomada de decisão. Aqui eu queria só fazer uma observação. Né? A gente
normalmente, né, já tem todo esse processo meio, às vezes, até racional na cabeça da gente, né? Você para para... eu preciso comprar um carro, preciso trocar meu carro, eu tenho R$ 1.000 de dinheiro e eu tenho 1.200 de conta para pagar, qual vai ser a conta que eu vou pagar? Eu tenho um convite para ir fazer palestra aqui, ali, acolá, eu não vou ter tempo, a minha agenda, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que tomar... E a gente faz isso muito de uma forma meio automática, né? E muitas vezes a gente fica com essa coisa, essa sensação que está ali, né? De que a gente espera a aprovação das pessoas, né? A gente toma uma decisão e, ao comunicar essa decisão, mesmo para a pessoa que vai ser prejudicada por essa decisão, a gente espera que ela fale, legal, boa decisão, né? E não vai ser nunca isso. Mas o mais importante é que quando você consegue externar isso ou ter a clareza registrada disso de alguma forma, algum processo que você trabalha, né, Carlos, de uma forma realmente profissional mesmo, com a estrutura da PNL, por exemplo, tudo toma uma clareza maior, né? Tudo faz sentido, ou seja, empodera você, né, nesse processo de dar a certeza de que a decisão que você tomou te tranquiliza na sua ansiedade de que se você... Porque às vezes o problema não é nem tomar a decisão, é o que vem depois de tomar a decisão, né? A sensação de que você poderia ter ido por outro caminho, essa angústia que te causa muitas vezes. Sim. É o que eu sempre digo, né? Às vezes a gente fica com medo, porque o ser humano ele é muito apegado ao que é familiar, né? Normal. E quando a gente vai tomar decisão, primeiro, a gente tem medo de tomar uma decisão e se arrepender. Mas se arrepender, a gente pode se arrepender por não ter tomado a decisão, né? Ou a gente pode se arrepender de ter arrastado o sofá para o lado. Então a gente pode se arrepender por qualquer coisa. E agora, quando a gente faz, se você colocar na balança o tanto de vezes que você se arrepende para o tanto de vezes que você não se arrepende, você vai ver que a balança pende mais para o que você não se arrepende. Então, a gente tem que pensar desse ponto de vista, né? E trazer principalmente quais são o pior dos cenários e o melhor dos cenários, tá? Para a gente colocar na balança o quanto que vale a pena. O que acontece se isso acontecer? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, o que não vai acontecer? Tá? O que deixa de acontecer, né, na minha vida? O que eu não ganho? O que eu ganho? E por aí vai. Com esse tipo de maturação, que a gente tem, são as 4 perguntas, são perguntas que são mais, que falam dentro da PNL, 4 perguntas ou perguntas cartesianas. Elas esclarecem muito a mente da pessoa para que ela saiba realmente, vai chegar no final, ela vai ter, e escreve, tá? Para fazer isso. Nessa aplicação é interessante escrever. Porque quando você escreve, você vai cristalizar o pensamento. E aí você, tendo isso claro para você, aí você tem certeza absoluta de que decisão você vai tomar. Perfeito. Tá. Muito bom. Vamos para frente. Conquistar aquele trabalho que você está querendo. Na verdade, quando você está procurando emprego, parece que o mercado está sempre difícil. A programação neurolinguística pode ensinar ferramentas valiosas para se conectar imediatamente com os gerentes de recrutamento, para descobrir na hora o que eles estão procurando e se apresentar da melhor maneira possível para ajudá-lo a conquistar esse trabalho. A PNL irá ensiná-lo a procurar e atrair posições que são congruentes com seus objetivos de vida. Muita gente vai olhar isso aqui e vai falar: magia, umbanda, candomblé, como é que é? Pentecoste, como é que é aqueles caras lá da teologia da prosperidade? E vai, né? Pentecostal. Neopentecostal, e vai. Besteira, né, Carlos? Na verdade, claro que da mesma forma que a gente pontuou lá na frente, quando falou de alergia, né? Que a tendência é diminuir todos os sintomas, deixar mais claro o cenário, ajudar você a ter uma melhor decisão, porque você está vendo as coisas com mais clareza, né? Ou pelo menos enxergando as coisas de uma forma mais ecológica, com seus valores. É importante a última frase aí, né? Eu acho que é isso o caminho, né? Para conquistar um emprego, um novo emprego, enfim, um outro trabalho. Sim.
Com certeza. Aí entra o seguinte, tá? Vamos pegar lá, a gente falou sobre rapport. Rapport se aplica aqui, né? Uma aplicação aqui. Eu não vejo nada diferente, por exemplo, a gente já falou sobre persuasão, a gente está falando sobre isso daqui. Quando você está se conectando com alguém, com um gerente de recrutamento, você está querendo um emprego, você está fazendo uma venda, tá? Então, é PNL aplicada à venda da sua imagem, à venda do seu currículo, à venda de quem você é. E aí você vai usar de rapport para fazer essa conexão. Você vai usar da sua linguagem para fazer para entender melhor o que o recrutador quer, para você poder passar o seu pitch sob medida para ele, né? Então é uma aplicação muito interessante aqui, muito interessante. E é tudo uma questão de calibragem, né? A calibragem a gente já falou também, ela entra aqui, então ela vai fazer isso como aplicação, tá? Vai entrar também a questão do meu estado emocional. Que estado emocional que eu tenho que estar para eu poder realmente me conectar com o recrutador, né? Perfeito. Então, vão entrar vários fatores aqui. Que são, como você falou, não existe nada de magia, né? É tecnologia, como diria a oficina antigamente. Muito bom, mas muito bom. Não, e também desculpa, deixar claro que não é manipulação, né? Da mesma forma que você comentou antes, né? Não está havendo manipulação, você está sendo apenas contribuindo, porque aí se junta, vai ao encontro da questão do seu estado emocional também, né? Se você quer se você realmente quer, né? Tá ali, se você realmente quer aquele emprego, se você realmente quer aquele trabalho, né? Você quer apenas para ir lá para fazer uma entrevista, eu vou ficar bom em fazer entrevista e ser chamado e ser aprovado. Não faz muito sentido isso. Pois é. Vamos para frente aqui. Bom, então agora, depois que a gente viu a matéria, aí assim, a gente já tem praticamente 1 hora de conversa aqui, né? A gente tende sempre a ficar em volta dessa 1 hora, mas eu trouxe isso aqui, não é exatamente uma aplicação, mas é sim um roteiro que o Joseph O'Connor, que é um dos grandes da PNL, né? Eu acho que pelo menos atualmente tem. Eu acho que é isso, né? A gente pode falar isso, Carlos? Que ele é um Podemos, ele é um grande especialista. Né? Ele foi um dos caras que escreveu os livros dele são muito didáticos, né? Você aprende muito com os livros dele. Então pode ser dito como um dos grandes nomes da PNL, com certeza. Então, no livro dele, o manual de programação analítica, ele traz lá para o final como tirar o máximo da PNL, que eu acho que isso é legal, fica a dica aí, né? É um roteirinho aqui muito legal para quem minimamente se interessou e quer aprofundar. Claro que você vai botar aí no Google da vida, aí, ou aqui mesmo no YouTube, vai ter um monte de gente falando sobre um monte de coisa sobre programação linguística. Enfim, o que eu acho legal, e por isso que eu considerei aí propor para o Carlos e para vocês como bônus, que é um roteirinho mesmo de como é que você tira o máximo da PNL. Então vamos lá. Focaliza sempre o que você deseja. Né, que tem a ver com formulação de bons resultados, enfim, é sempre. Se você não sabe o que você deseja, né, aquela velha piada que eu sempre conto e que eu nunca sei se eu já contei ou não, porque meu HD aqui já está, minha memória RAM, mas eu também não estou nem aí. Mas que é o seguinte: o cara entra no elevador antigo, no elevador muito velho, daquelas que tinha ascensorista, né? Hoje nem tem mais isso. E aí pergunta para ele, para onde você vai? Ele fala assim, tanto faz porque eu já errei um prédio, né? Então, meu amigo, se você não sabe o que você deseja, você está roubado, né? Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa ter algum objetivo do que você quer. Eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero viajar, eu quero trocar o meu sapato, Você precisa ter clareza de que tem um processo mental, né, que é movido por eu quero isso, eu desejo aquilo. Se você não entende isso, o seu corpo não faz sentido. Tudo na vida, na verdade, filosoficamente falando, é feito desse jeito. É apenas tomar consciência e passar a atuar no controle disso, né?
Manter-se curioso quanto à sua experiência, né? Ou seja, quando você deseja, você formula um resultado que você quer, estabelece uma meta que você quer e começa a se dirigir para isso, existe um negócio chamado processo, né? Caminho. Você vai para aquele lugar e isso que ele está se referindo aqui, tem uma experiência que você está experimentando, né? Para ir, né? Na ida para isso, no olhar para as coisas que você está fazendo, ele sugere que você tenha outras perspectivas, se coloque em outros pontos de vista, né? Olhe essas coisas de outras formas, né? Use a PNL, estude, tem várias técnicas, o Carlos citou várias aí nas aplicações, né? Carlos, eu quero que você participe aqui. Não, pode falando que eu tô anotando aqui para falar os comentários. Tá bom, beleza. Respeite o seu ritmo, né? Não vá muito numa velocidade muito grande e também não vá numa velocidade. Entenda qual é a sua velocidade para ir àquele alcance. Eu nunca esqueço. Eu fiz quando eu tinha 6, 7 anos, eu e os meus traumas, né? 8 anos, não sei, eu fui fazer um curso de Aprenda a Nadar. Com 11 anos eu terminei o curso de Aprenda a Nadar e o próximo passo era começar num grupo de pessoas que nadavam com o objetivo de amanhã, no futuro, ser alguém que participava competitivamente daquele lugar, né? E a primeira coisa que o técnico falou, olha, você pula na água e sai nadando, você precisa fazer em X minutos. Eu nem prestei atenção, eu só prestei atenção, pula na água e sai nadando o mais rápido que você puder, foi isso que eu li. E saí que nem enlouquecido, não respeitei o meu ritmo, não respeitei nada. Antes de chegar, alguns 5, 6 metros antes, comecei a ter uma falta de ar, quase que eu morro afogado no negócio. Ou seja, tudo aquilo que... Por quê? Porque eu não respeitei o meu ritmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado e aí entram várias coisas que a PNL está aí para afinar, para cuidar, né? Separe tempo para você mesmo, né? Você mesma, né? Você tem que poder refletir sobre aquilo, você tem que poder curtir aquilo tem que fazer sentido para você, né? Você tem que observar as mudanças que aquilo está fazendo em você, como é que a sua vida está mudando para melhor, né? Se não estiver mudando para melhor, já não faz sentido o que você está fazendo, né? Tome consciência das âncoras, né? O Carlos falou várias vezes das âncoras aí, né? Tome sentido que um cheiro, um movimento de mão, um toque que você faz, uma palavra que você está acostumado a usar, uma coisa que mesmo parecer a coisa mais natural que você sempre fez, e aí quanto mais natural e quanto mais você tem clareza que você sempre fez, meu amigo, minha amiga, isso é uma âncora. Se você tinha dúvida, isso é o típica âncora, né? Desenvolva um bom relacionamento com o seu inconsciente, né? Fale sempre com o seu inconsciente, né? Desenvolva a sua imaginação e a sua criatividade, né? Abuse de coisas que te preencham, que te estimulem a imaginação e a criatividade. Presta atenção no seu corpo, né? Vê como é que seu corpo está reagindo, está agindo. Eu estou ali, mas eu estou me dedicando, eu estou com dor no pescoço, eu estou trabalhando, meu corpo está isso, aquilo. O que está acontecendo, né? Jogue com as suas fraquezas, não aceite que as suas fraquezas conduzam a sua vida. Você tem a capacidade de poder jogar com essas fraquezas, de tratar com essas fraquezas, de negociar com essas fraquezas, de transformar essas fraquezas num indivíduo com o qual você dialoga, né? Desenvolva essa acuidade sensorial, perceba dentro da sua... como é que você reage às coisas, se o seu pelo se arrepia, se você fica triste, se o seu olho pisca, se você gagueja, se você tem frio na hora que não era para ter, se você sua na hora que não era para suar, o que está acontecendo? Perceba isso. Se você olha e sorri para alguma coisa, pense num treinamento adicional, né? Busque melhorar cada vez mais. Esse treinamento pode ser várias coisas, fisicamente, intelectualmente, pode ser várias coisas. Isto posto, eu vou voltar para o Carlos poder fazer os comentários dele. Mas esse é o roteiro, Carlos e o pessoal. Esse é um roteiro muito interessante, que aí já é você que está interessado em conhecer mais, saiba que
tem esse roteirinho que você pode melhorar, pode transformar você em algo melhor, né? Bom, só para mostrar aqui, amanhã a gente vai falar de TOTS, já está meio que preparado aqui para amanhã, tá bom, pessoal? Carlos, com você. Vamos lá. Então, basicamente, o que eu simplificaria? É obviamente um roteiro fantástico, tá? Mas o que eu simplificaria? Use a PNL. Basicamente isso. Mas o que acontece, né? Aqui, você pode ver, todo o contexto vai estar baseado nas suas submodalidades, estados emocionais, né? Como que você vai perceber esse tipo de coisa, tá? Mantenha-se curioso quanto à sua experiência. Como? Como que você vai se manter curioso? Aí por isso que é a importância do use a PNL. Porque se eu falo para você, mantenha-se curioso, e você não está usando da PNL para isso, não necessariamente você vai conseguir se manter curioso, porque o estado de curiosidade é o estado emocional. E aí entra aqui a questão, né? Saiba que você tem escolha emocional. Mas você vai ter escolha emocional através de como é que eu vou trabalhar para chegar no estado emocional que eu quero, que eu tanto almejo. Que âncoras que eu tenho que disparam esse estado emocional que eu almejo. Esse estado emocional de curiosidade, por exemplo. E como que eu faço para vincular essa âncora desse estado emocional de curiosidade com a minha experiência. Ao perceber, fazer um check-in diário de como que eu estou fazendo, né? E aí, ao adotar novas perspectivas, perspectivas diferentes, você sempre está se colocando na posição do outro. Você sempre está pensando de formas diferentes. Como que eu vou resolver tal assunto? Se eu estou diante de um dilema, que mais eu posso fazer? Que mais eu poderia fazer para ter um resultado diferente? Né? Então, são perguntas, aí entra a linguagem, né? A linguagem que você vai usar com você mesmo, para você influenciar a ter respostas internas. E tudo que você pergunta, seu cérebro não tem como não responder. Né? Isso que é muito legal. E aqui, né, só para matar, né, desenvolva um bom relacionamento com o seu inconsciente. Isso é fantástico, né? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com ele compreende o que você quer, ele torna a sua vida muito mais fácil. Isso é fato. É fato mesmo. Aí você vai desenvolver a sua imaginação e criatividade, submodalidades. É você desenvolver como é que você vai pensar, o que vem na sua cabeça, como é que eu posso trazer esse lado mais criativo, né? Prestar atenção no seu corpo, estado emocional, de novo, é aquela questão de o que eu tô sentindo, que emoção que eu tô tendo, o que eu tô fazendo, né? E jogar com as suas fraquezas. Eu acho isso daqui interessante, Márcio, pelo seguinte: quando eu falo de jogar com as fraquezas do ponto de vista de PNL, eu estou enfraquecendo as fraquezas. Então, se eu estou enfraquecendo as fraquezas, de novo, eu tô olhando para a fraqueza de um modo diferente, é sobre modalidade. Eu falo a respeito dessas fraquezas de um modo diferente, linguagem, e eu já vejo elas já como algo que é para ser jogado. Então, eu tenho um estado emocional diferente. De novo, aquele tripé que a gente falou. A acuidade sensorial, eu vou perceber o meu estado emocional, de novo. Mas eu quero perceber também o dos outros. Então, você tem esse tipo de aparato. Percebo a mim, percebo ao outro. Percebo a mim, percebo ao outro. Se eu estou me conectando com um gerente, que nem aquele exemplo anterior, eu tenho que ter a acuidade sensorial para saber que estado emocional que ele está, o que ele está aproveitando do que eu estou falando ou não, né? Que é muito interessante. E sempre, dentro da PNL, dentro da sua área de trabalho, dentro de qualquer área que você esteja, sempre procure se desenvolver, sempre procure crescer. Isso é fato. Fato, adorei essa listinha aí do Joseph O'Connor. Acredito que é um manual para todo mundo aí que queira entrar nessa área, que queira trabalhar com a PNL em si mesmo, né? E até com outras pessoas. Ó, eu tenho aqui, eu tenho a Vera Gonzaga, a minha cunhada aqui, querida, que é uma professora aquelas de nasceu para isso, ela adora o que ela faz, ela chega a ser uma militante da educação. Ela fez uma pergunta aqui que eu vou jogar na área aqui para a gente debater, só para a gente ir para o finalzinho aqui, Carlos, porque eu achei interessante. Ela está perguntando assim: o que tira o estado emocional da não curiosidade? O que tira o estado emocional da não curiosidade?
Então, a não curiosidade ela está sendo substituída por qualquer outro estado emocional, tá? Então vamos pegar o seguinte: você quer que eu esteja curioso a respeito de algo, tá? Então Você quer que eu temos dois faça algo, contextos. né? Quer que eu faça algo. Então temos dois contextos. Ou eu estou fazendo alguma outra coisa, então eu estou ligado naquela outra coisa, então meu estado emocional vai estar totalmente vinculado àquilo. Ou eu Inclusive, tô realmente eu olho para ancorado aquilo lá, que né? você. É. Inclusive, está Ou ancorado lá. realmente eu. Não entendi, perdão. Inclusive, estou ancorado naquele outro estado emocional, né? Provavelmente. Exatamente. Eu estou ancorado ali. Ou, né, a segunda situação, você traz isso que você quer que eu faça e eu não gosto disso. É um estado emocional de não gostar, tá? Então, a não curiosidade, a ausência de curiosidade, na verdade, ela está preenchida por alguma outra coisa. Então, eu tenho que pegar, primeiro, aquilo que eu quero que você faça, e aí sim eu vou procurar coisas que você se sente curioso em fazer. Você se sente curioso em fazer, sei lá, desenhos, você se sente curioso em resolver problemas, você se sente curioso em ler o livro de literatura. Eu vou pegar esses contextos. Eu vou extrair o estado emocional que você tem quando você quer fazer alguma coisa, você se sente curioso realmente, ancoro, e aí eu trago essa emoção para isso exato que eu quero que você faça, que eu quero que você se torne curioso. Então, essa é a substituição, tá? Sempre lembrando, sempre tem um estado emocional, né? Não existe uma ausência de estado emocional. É um estado emocional muito específico para aquilo. A gente só tem que mudar a chave. Não, e também assim, né? Não sei. Não há não curioso, não é um estado de não curiosidade, é estado. As coisas são relativas a alguma coisa, né? Eu sou não curioso a algo que está ali, né? Aquilo que está sendo me apresentado, eu não tenho curiosidade para aquilo. Isso é um dado. E o outro dado eu tenho curiosidade, como eu não tenho curiosidade com aquilo, é porque também aquilo que você acabou, eu só estou até me flagrando aqui, que eu estou só sublinhando o que você já falou antes, desculpa. Sim. Mas é porque eu estou interessado em outra coisa. Então eu estou interessado em outra coisa, estou curioso sobre outra coisa e não estou curioso sobre aquilo, né? Que você está querendo que eu esteja. Então, a pergunta feita aqui, só para a gente lembrar, o que tira o estado emocional da não curiosidade. Na verdade, o que está acontecendo é que eu tenho que fazer você, talvez, vir a ficar curioso sobre o que eu desejo que você fique, e para isso eu preciso entender sobre o que é que você está curioso, para fazer algum movimento para que a emoção que você tem lá, aquela história do comportamento, né? Você só fica curioso para alguma coisa só prende a sua atenção, porque você tem alguma vinculação de âmbito emocional, químico gerado para aquilo. Então eu tenho aqui o trabalho de fazer você. Aquilo que você se emociona, ou se envolve emocionalmente ou quimicamente falando, eu tenho que reproduzir para algo que eu quero que você tenha curiosidade. Então, é isso que o Carlos está. Por isso que eu até peço desculpa, né? Porque o Carlos já acabou de falar isso, eu estou falando de novo, mas enfim, Imagina. Só para repisar. Né? Você vai fazer a pessoa. Tem uma coisa que... Né? Vai fazer a Pode falar. pessoa sentir quimicamente o que ela está sentindo pelo que não é o que você quer, para aquilo que você quer. É uma manipulação do bem, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu tô querendo batizar isso de efeito Penny, né? O que é Penny? Penny é aquela personagem do Big Bang Theory, né? Que é a namorada do Leonard. Para quem conhece aí essa série, ela é uma personagem extremamente desinteressada. Ela não tem curiosidade nenhuma sobre as coisas. Mas por que ela não tem curiosidade? Tá? Existe aquele fator de busca por prazer e fuga de dor do ser humano. Quando ela pensa a respeito de ter que aprender aquilo, ela sente dor, então ela se desinteressa muito fácil. Então a gente tem que entender o que ela gosta, tá? Pegar esse estado emocional, essa química do que ela gosta, aí como você bem explicou aí, trazer essa química para essas coisas que ela pode vir a aprender, para ela realmente querer se desenvolver naquilo, tá? Porque
Porque é impossível uma pessoa ser 100% desinteressada, 100% não curiosa. Ela tem curiosidade a respeito de alguma coisa. Então a gente vai pegar esse recurso. Né? Perfeito. Bom, Carlos, agradecendo aí a pergunta, né? E aí agradecendo a todo mundo que está assistindo. Nós temos 2 pessoas com a gente aqui, agora só uma. Já tivemos 3 pessoas, o que para a gente é um recorde, né? Porque a gente nem tem essa expectativa. A gente coloca isso sempre para um futuro, não sei. A gente está, na verdade, é um aprendizado nosso aqui mesmo, né, Carlos? Acho muito legal isso, agradecer demais aí. E lembrar que amanhã a gente volta, amanhã a gente tem TOTS, na sexta-feira a gente tem modelagem. Então, são assuntos muito interessantes. A gente convida você a divulgar esses vídeos que estão aqui, né? E passar esses links para frente. E, enfim, é isso, Carlos. Da minha parte, quero agradecer demais e deixar para você também finalizar aí, por favor. Perfeito. Eu agradeço todo mundo aí que conseguiu assistir, né? Agradeço aí o Márcio de novo pela oportunidade. Obrigado mesmo, Márcio, porque me ajuda muito a divulgar, né, a PNL do jeito que eu falei, que eu falei para você bem falou no início. Eu tenho essa pretensão, né, não sei, ousadia, podemos dizer assim, de trazer a PNL à tona, mostrar para mais pessoas, para as pessoas realmente aprenderem essa ferramenta e poderem mudar de vida. Então eu tenho isso como uma missão dentro de mim. E obrigado de novo para todo mundo que assistiu. E Márcio, só tenho a agradecer aí. Então tá bom, a gente vai dando tchau e amanhã estamos de volta 15 para as 8 da noite aqui para encontrar vocês, tá bom? E se você não puder estar junto com a gente amanhã, a gente entende, mas divulga e assiste. Tem vários outros cursos, tem mais 6 cursos já atrás aí, que vale a pena, são coisas que a gente faz questão de dizer que não é em qualquer lugar que você vai encontrar, não, viu? É um privilégio aí estar compartilhando com o Carlos Custódio aí esses ensinamentos dele. Abraço, Carlos. Boa noite a todos. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Se cuidem. Boa noite.